iniciativa excelente do Instituto e responde a uma necessidade concreta da esquerda brasileira, que é a necessidade de discutir a revolução e de criar espaços amplos e fecundos e plurais para o encontro daqueles que estão comprometidos com a revolução. Eu vou chamar de Revolução Brasileira em homenagem ao patrono do Instituto. Agradeço aqui a oportunidade de estar na mesa com o professor Lincoln, com o professor Paulo, com o professor Juliano. E queria voltar aqui à USP, encontrar minha amiga Marlene e fazer o debate sobre os desafios da esquerda. Este ciclo de debates, como o professor aqui resumiu, está discutindo o quê? A importância de instrumentos para a classe operária enfrentar os desafios da luta de classe. Essa aqui é a questão mais geral que está posta. E de maneira mais específica, pegando o gancho da exposição que acabou de terminar, a ideia é de saber que instrumentos. Quais são os instrumentos que nós precisamos? E, de certa maneira, a questão já foi respondida. Precisamos dos instrumentos que estejam à altura das necessidades da luta de classe. Então, a questão concreta, e o Marx era um homem bem concreto, super concreto, o Lenin, então, mais ainda, a questão concreta é entender o seguinte: bom, e quais são os instrumentos? Qual é a necessidade? Qual é o tipo de instrumento? Porque, na verdade, é da história para a teoria. É o tipo de instrumento que vai dizer que tipo de partido. Perdão, é o tipo de necessidade que vai dizer que tipo de instrumento. Então, eu acho que o ponto de partida é entender a história. E para isso, e eu acho que a nossa sessão, mais ou menos, convoca a isso, as experiências da vanguarda. Já foi discutido por que tem que ter vanguarda. Eu sou a favor, eu acho que tem que ter vanguarda. A burguesia tem vanguarda. O tempo inteiro. Tem vanguarda e inclusive, tem uma forma muito eficiente da vanguarda de discutir e se apresentar com a massa. Por exemplo, vou dar exemplos. Eu até brinco, quando eu vejo menino pobre, famélico na CNN, eu já falo, opa, vem invasão. Porque eles, quando eu vejo, por exemplo, fila de caminhões no porto, eu falo, opa, privatização dos portos. É batata. Isso tudo eles fazem de uma maneira muito bem feita. E para que serve a vanguarda? Para dirigir. Tem que ter alguma direção. Tem que ter alguém que nos momentos decisivos tem que ter um papel general. Tem que ter um comando. Se não tiver comando, é que nem a seleção brasileira. Quer dizer, não joga, porque não tem, não sabe o que fazer na hora H. Então, eu acho que é essa questão que está posta. No fundo, o que está posto aqui, na discussão da vanguarda, é a discussão da praxis revolucionária. A discussão da praxis revolucionária é, no fundo, a discussão da teoria revolucionária. A teoria revolucionária ela é importante porque ela é o instrumento de pedagogia da classe operária e porque ele é o instrumento que instrui o tipo de organização, o tipo de luta que tem que ser feito para que se possa ganhar. Então eu acho que tudo isso remete para a gente entender a história. E aqui a sessão era experiências da vanguarda hoje. Então a história é hoje. E eu acho que para a gente entender a história hoje, é importante a gente fazer duas coisas aqui, porque eu quero começar o debate. Primeiro, fazer um balanço histórico das teorias da Revolução Brasileira. E depois, discutir qual é, então, a teoria da Revolução Brasileira. Eu acho que são essas as duas questões que a esquerda tem que fazer para poder criar as condições subjetivas para um reencontro e uma nova unidade da esquerda revolucionária.
Eu acho que é isso. Então eu vou pincelar os dois problemas, porque nós temos pouco tempo. Então, em relação ao balanço histórico, vamos pegar de 64 para cá. Vou pegar 64, porque 64 está engasgado, né? Basta ver a Comissão da Vaidade. A Comissão da Vaidade descobriu que o Rubens Wagner foi assassinado. Eu fiquei tão espantado, falei, uau, então ele foi assassinado. O que foi esclarecedor, foi um relâmpago, né? Foi um negócio assim, uau, abriu. Para a gente ver o atraso brasileiro. Hoje o Videla morre com 87 anos na cadeia em Buenos Aires. Não que eu esteja fazendo apologia do processo argentino, né? Mas o Brasil não consegue nem descobrir quem matou, porque já que descobriram que ele morreu na cadeia, eles podiam dizer que quem matou foi fulano de tal, foi o capitão tal, por ordem do general tal, o telegrama do presidente. Mas não fizeram isso, só descobriram que ele morreu. Então o golpe está engasgado. E eu acho que o golpe não está engasgado à toa. O golpe está engasgado porque é difícil ir a fundo para entender o que foi esse golpe. Porque é altamente subversivo entender a fundo, de fato, o que foi o golpe. Então eu quero pegar de 64 para cá. E eu vou fazer uma espécie de uma tipologia, que evidentemente vai simplificar. Mas nós aqui, toda vez que nós vamos para o debate, nós temos que simplificar, e o que importa é pôr minhoca, para ver se isso fecunda um debate mais, digamos, preciso. E eu acho que nós tivemos, de 64 para cá, 3 experiências importantes de vanguarda, que a gente tem que fazer um balanço, para entender por que elas deram, digamos, por que elas foram derrotadas, e por que elas foram derrotadas de maneira tão brutal. Em que sentido? No sentido que elas foram derrotadas sem legar um acúmulo, né? Deixando a classe praticamente a zero. Então, a primeira teoria é o que eu vou chamar aqui de teoria do reformismo. É o nacional-desenvolvimentismo. O expoente máximo dessa teoria é o Celso Furtado, uma pessoa íntegra, que eu vou chamar o seguinte, é o que? Seria uma espécie de solução romântica para os problemas do capitalismo brasileiro. Quais são as soluções românticas? As reformas de base. Isso aqui foi derrotado em 64 pelo golpe militar. A ideia de que nós conseguiríamos resolver os problemas fundamentais do povo brasileiro dentro da ordem burguesa. A dupla articulação, né, que na síntese de Florestan Fernandes, a segregação interna, o colonialismo econômico, cultural externo. Que estes dois problemas poderiam ser enfrentados com reformas. E eu nem quero discutir o tipo de reforma, se vem mais por dentro do Estado, mais por fora do Estado. O fato é que a burguesia deu uma resposta contundente para este problema. E é por isso que o golpe fica entalado, engasgado. A resposta foi: nós não vamos mudar nada. Ao contrário, 64 é, digamos, o momento em que culmina a cristalização do capitalismo brasileiro como um capitalismo dependente, cuja galinha dos ovos de ouro é a superexploração do trabalho e cujo dinamismo vem do capital internacional. Então esse é o capitalismo brasileiro. Uma mão no capital internacional, a outra mão na superexploração. E isso é que foi decidido pela burguesia em 64. Os românticos foram retirados do país, alguns foram assassinados, muitos, e depois os que voltaram e se reciclaram foram devidamente reintegrados e premiados pela ordem burguesa. Bom, então essa é a primeira experiência, que é importante a gente lembrar. Ou seja, aqui não tem reforma de base. Bom, aí nós vamos viver uma segunda experiência,
que eu vou chamar a derrota da luta armada, que é a busca de uma solução pequeno-burguesa para os problemas do Brasil. Uma busca generosa, corajosa, mas que foi trucidada pela burguesia brasileira, com as mãos dos militares. Foi um massacre. E o que a gente aprende com a luta armada? Que não tem solução tecnocrática para os problemas da Revolução Brasileira. O tecnocrata, quando ele é de direita, ele vai para o mercado financeiro armado da calculadora. E quando ele é de esquerda e fica aflito, ele se descola da classe e vai para uma aventura que é generosa, que merece todo o respeito, mas que não dá conta de resolver os desafios concretos da luta de classe. Não estou dizendo que isso seja um balanço que esteja à altura do sacrifício que eles fizeram, né? Mas é só para dizer o seguinte: esta via foi uma via derrotada de uma maneira total. E aí vem uma terceira via, que também foi derrotada, que eu vou chamar da via do melhorismo, que é a via do Programa Democrático Popular, que teve seus momentos de mais, digamos, brilho, mas que terminou na sua dimensão histórica possível, que é o melhorismo. Ou seja, se nós não podemos mudar a estrutura, então nós vamos tentar resolver por dentro das estruturas, que é a essência do Programa Democrático Popular. Aquilo que não foi feito com mudanças de base, com as reformas de base, nós faremos com o modo petista de governar. E começou esse modo petista de governar, que é a busca de uma solução institucional para os problemas. E eu acho que a última década é contundente. Nós estamos celebrando, nós não, mas tem gente que está celebrando 10 anos do PT. A propaganda é emocionante. Eu não posso nem ver, minhas filhas tiram. Papai, não veja. Porque eu choro, eu fico tão emocionado. E, nossa Senhora, como a coisa está bonita. Tal. Mas o governo Lula e o governo Dilma, o da Dilma ainda mais do que o Lula, né, é a prova dos 9 de que aqui não tem mudança para valer, não tem mudança profunda. Então eu acho o seguinte: estas 3 experiências da nossa, digamos, do último ciclo, dos últimos 40 anos, elas de certa maneira comprovam historicamente a tese do Florestan Fernandes sobre o padrão de luta de classes no Brasil. O Florestan passou a vida estudando muitas coisas, entre as quais qual é o padrão de luta de classes, qual é o veneno da cobra, para a gente poder entender o antídoto, desenvolver o antídoto contra o veneno da cobra. E qual é o padrão de luta de classes no Brasil? É a intolerância. A intolerância da burguesia em relação a qualquer tipo de ameaça aos seus privilégios. Qualquer tipo de ameaça. A burguesia não cede nada e é implacável com quem desafia a ordem. E ela maneja basicamente 2 instrumentos: a cooptação e, quem não vai para a cooptação, o esmagamento. O que quer dizer que o avanço, o partido da revolução, tem que ser um partido que não se deixe esmagar, ou seja, que construa a correlação de forças, que construa a consciência revolucionária, que seja, digamos, com uma forte inserção na classe operária, que seja o partido da classe operária, porque a classe operária a burguesia não vai poder terminar nunca. E que seja um partido que, digamos, que não se deixe cooptar, nem se deixar esmagar, nem que se deixar cooptar. O que quer dizer o que pela experiência? É não cair na armadilha da institucionalidade. Eu acho que essas são lições que vêm, não só da experiência brasileira,
Porque se a gente for pegar a experiência latino-americana, nós vamos ver que todos esses processos se reproduzem com especificidades próprias em todos os países. Eu estava no Chile, eu vi o que foi o governo Allende, eu vi a força do governo Allende, né? E eu vi o tamanho da reação da burguesia. Ou seja, a democracia burguesa só funciona quando eles ganham. Quando eles não ganham, eles chutam o pau da barraca. Então eu acho que esse é um primeiro ponto que eu queria colocar aqui para vocês. O segundo ponto é que nós temos que ter uma teoria da revolução. Se as reformas de base não funcionam, se a luta armada não funciona, se o melhorismo não funciona, nós temos que ter uma outra teoria. Que se nós não tivermos a teoria, nós não conseguimos agir. A burguesia tem teoria, né? A burguesia tem teoria para tudo. Teoria do fim da história. Está ruim, mas não vai mudar. Tem uma teoria para a crise agora. Se chama resiliência. Agora, com esse negócio de instrumento de computador, é fantástico. Se vocês pegarem um documento do FMI até 2007 e colocarem, procure a palavra resiliência, aquela frustração, sabe quando você foi para procurar, vem zero, zero. Agora, se você puser resiliência, nossa, mas é resiliência para tudo que é lado. Se alguém quiser dar entrevista na CBN, é só pôr um terninho bonito, gravatinha, arrumadinha, e falar resiliência. Não, agora o importante é a gente ficar resiliente. Mas não é na hora, eu estou brincando, eu estou dizendo para os meus amigos neoliberais que estão fazendo carreira, porque ajuda, eles ficam menos ansiosos. Então, eles têm uma teoria, resiliência. Nós temos que ter a nossa teoria. Da onde vem a nossa teoria? De uma leitura da história. Isso é o que ensina o Caio Prado na Revolução Brasileira. Então, nós temos que ter uma leitura da história, porque é a leitura da história que vai dar a necessidade, os desafios, os sujeitos e as vias possíveis da Revolução Brasileira. Está na história, está inscrito na história. Então nós temos que ter uma leitura. E o que é ter uma leitura da história? É ter uma noção sobre o sentido das mudanças. Para onde a sociedade está indo? Então, é claro que isso é um debate complicado que o Instituto Caio Prado, eu acho que poderia fazer um novo debate só sobre isso daqui. Então é claro que nós estamos, eu vou chamar o momento nosso de etapa superior do imperialismo. Nós não estamos mais na etapa superior do capitalismo. Nós estamos na etapa superior do capitalismo, que é a etapa superior do imperialismo. Então, se o Lenin, na etapa superior, chegou à conclusão que o capitalismo era barbárie pura, e que a barbárie na época dele era guerra mundial, guerra entre grandes potências, agora nós estamos na super barbárie, e nós temos que saber ler qual é a forma que vem a barbárie e qual é o processo revolucionário que essa barbárie vai desencadear. Mas nós estamos aqui na periferia. E se é verdade que a Revolução Comunista ou parte do centro ou ela encroa, o fato é que nós que estamos aqui na periferia temos que dar conta de responder às necessidades da nossa classe operária. E se a nossa classe operária não pode chegar ao paraíso pela periferia, sem que o centro resolva o seu problema, e isso eu acho que a história também já mostrou, isso não tira de nós o desafio de fazer a Revolução Brasileira que está posta na história, que é a necessidade e o passo concreto que está posto. Então, o que acontece com o Brasil nesta etapa superior do imperialismo? Na minha opinião, nós estamos sofrendo um processo de reversão neocolonial. O que é a história do Brasil? Caio Prado.
É a longa transição do Brasil colônia de ontem para o Brasil nação de amanhã. Por que tem que ter a nação? Tem que ter um Estado nacional para diminuir as barbáries do capitalismo. Senão o capitalismo vem na forma de barbárie pura. Esse problema os problemas fundamentais da formação não foram resolvidos pela burguesia, porque a burguesia resolveu os seus problemas, aliás, como ela fez a vida inteira. Ela fez a emancipação resolvendo os problemas dela, depois ela fez a abolição resolvendo os problemas dela, depois ela fez a industrialização resolvendo os problemas dela, depois ela fez a revolução burguesa resolvendo os problemas dela. Ué, claro, a nossa burguesia resolve os problemas dela e tem força para isso. Mas os problemas brasileiros, a segregação, a desigualdade extrema, a dependência, o colonialismo, isso não foi resolvido. E esses são os problemas que têm que ser resolvidos. Só que ao contrário do que se imaginava em 64, não há solução para esses problemas nos marcos do regime burguês. Ou seja, esses problemas só se resolvem para além do capital. Ou seja, num processo de transformação que indica para o socialismo, ainda que não tenha força própria para chegar ao imperialismo. O que é essa reversão neocolonial? Nas forças produtivas, Caio Prado, o que é uma economia colonial? É um latifúndio. É uma economia voltada para o mercado externo, monocultura, que reúne uma grande quantidade de mão de obra barata, que depreda o meio ambiente. É essa que é uma economia colonial. O que está acontecendo na economia brasileira? Regride a indústria, digamos, e cresce o agronegócio. Agronegócio é um nome bonitinho, para latifúndio. É um latifúndio. Então, se a gente for pegar em todos os planos, e eu não tenho tempo aqui para pegar em todos os planos, então vou para a universidade. Aí a gente pega o último. Qual é a universidade que cabe num país em processo de reversão neocolonial? Colônia tem universidade? Não. Colônia tem ensino superior? Tem. Colônias mais desenvolvidas tem, nem todas. As mais desenvolvidas têm. Então nós podemos ter ensino superior, não universidade. Qual é a diferença? Ensino superior transmite conhecimento produzido na metrópole. É o que nós fazemos. Eu sou professor de economia. A base dos cursos de economia, você da GV, não é isso? É o manual. Não é um manual produzido pelo Celso Furtado, pelo Caio Prado, não. É um manual, se não tiver um nome estrangeiro, bem bom, Dorn, Samuelson, pessoas mais dos antigos. Agora tem os mais moderninhos. Dizem que até agora, eu me lembro que quando eu cheguei no Brasil, eu fui estudar, né, aqui na férias. Aí eu sou Caxias, então eu li lá o capítulo que tinha que fazer, fiquei orgulhosíssimo, porque meu pai tinha inglês, ele fez mestrado lá, trouxe, veio com os livros. Aí fiz o resuminho e eu li e falei, ué, mas ele resume o livro. Mas eu descobri que era um grande trabalho, porque ele resumia para o português, não tinha em português. Bom, agora tem em português com PowerPoint pronto. E já vai vir com o locutor da Globo. Não, William Bonner, eu acho que daria credibilidade para o negócio. Né? Aí o brasileiro só aperta a tecla, assim, né? Fica apertando a tecla. Liga o computador e tal. Esse manual, quando é o mesmo que o americano estuda. Não é legal? Só que o americano estuda aqui o seguinte, como dominar a indiada. E nós estudamos aqui pelo avesso. Como ser dominado e sorrir. Quer dizer, não é possível. Então, o que está acontecendo com a nossa universidade? Estamos destruindo a universidade. Eu estou falando isso porque tem um público grande de universitários. Professor não pode pensar. Tem que dar aula. Vai pensar. Então, tem que dar aula sobre alguma coisa que alguém pensou. E estudante é proibido de pensar. Pode fazer tudo, festa. Bom, não pode mais festa também. Mas pode trabalhar em banco e tal.
Agora, não pode pensar. Mestrado em tempo recorde. Parece a minha filha, que era pequenininha, falou: pai, fiz a história mais curta do mundo. Eu falei: como é que é a tua história? Era uma vez, acabou. É assim que é o mestrado. É assim que é o mestrado, é assim que é o doutorado. Então, qual é a minha tese aqui? A minha tese é o seguinte: nós temos que entender, pôr o pé na dividida e ir para a história. O difícil é ir para a história. Vou citar um exemplo. Quando eu estava saindo do PT, encontrei um companheiro, que eu não vou falar para poupar, né? Que também, uma tropa que estava saindo do PT. E o expoente, a referência da tropa, fez um livrinho explicando. Achei bom. Aí me deu o livrinho. E a gente fazia umas reuniões imensas aqui, né? Então a gente se encontrava muito. Aí eu peguei um avião, fui fazer alguma coisa em algum lugar. Quando eu voltei, falei: olha, ali tem o livro. Ele já achou um susto, porque aquele Brasil ninguém lê livro, né? Nossa, você leu o livro. O que você achou? Olha, a primeira parte achei muito bem feitinha. É o grupo deles dentro da história do marxismo. Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Lukács, Gramsci, Rosa Luxemburgo e o grupinho deles. Citações, o grupinho deles está lá, tal. Bom, e a segunda parte era sobre o Brasil. Não citava um texto, nenhum pensador brasileiro. Era uma conversa de botequim de quinta categoria, que foi o que eu falei para ele. Eu falei: olha, eu acho que a história do Brasil começou com você, porque você não citou nenhum, nem para criticar. Então, o que falta para a esquerda brasileira, e isso o Caio, digamos, eu acho que é uma excelente inspiração para todos nós, é pôr o pé na dividida, entender o Brasil. E a minha hipótese é o seguinte: a Revolução Brasileira é uma resposta à reversão neocolonial, que está nos transformando em colônia. E isso, na prática, significa tarefas bem claras. Nós temos a tarefa de fazer a revolução democrática, enfrentar o problema da segregação, reforma agrária, mas não a reforma agrária nas terras residuais. Não. O problema agrário brasileiro, como bem dizia o Caio Prado, não é o Vale do Ribeira. Lá tem problema, mas lá o problema até não é tão difícil de resolver. O mais difícil é resolver Ribeirão Preto, Rio Preto, Franca, Campinas. É a cana, é a soja, é o eucalipto. É lá que está o núcleo do problema. Temos que fazer reforma urbana. Não operação belezura, não essas coisas, né? Reforma urbana. E temos como tarefa fazer a revolução nacional. Revolução nacional quer dizer o seguinte: cortar o cordão umbilical do capital internacional, do imperialismo, enfrentar o imperialismo. E isso tudo, é claro que coloca concretamente, não teoricamente, coloca concretamente a necessidade da revolução comunista, a necessidade do passo para o socialismo. O que não quer dizer que este passo vai poder oferecer o socialismo de maneira imediata, mas vai saturar esta sociedade com elementos de socialismo. E por isso também acho que a gente deve discutir Revolução Cubana. Os impasses, os problemas, os desafios, os vais e vens da Revolução Cubana. Então, esse é que eu acho que é o caminho que está posto. E a via para este caminho é uma via que passa não pelo institucional, que passa pelo extra-institucional. Isso não quer dizer que nós vamos negar os espaços institucionais. Nós estamos num espaço institucional. Nós podemos e devemos participar. Na verdade, nisso, acho que a gente deve aprender muito com a própria burguesia. Como é que a burguesia faz política? De maneira legal e ilegal. De maneira institucional e extra-institucional. Pacífica e violenta. É assim que eles fazem. E é assim que a política é feita, ou não tem política. Ou, na verdade, tem seminário.
mas não tem política. Então, o que eu acho que, para a gente fazer o debate, é isso. Né? O ponto fundamental é, não sou eu que estou certo, né? Nós temos que discutir, mas eu sei onde está a verdade, está na história. Né? Tudo que sair da história vira debate metafísico, vira uma espécie de uma canonização do Marx. Né? E eu acho que é este o desafio que está posto para a esquerda. Pôr a mão na massa, pôr o pé na dividida, porque se nós fizermos isto, nós conseguiremos dialogar com a classe operária, conseguiremos ter qualidade para embasar a reunificação da esquerda revolucionária, que é uma urgência do povo brasileiro. Obrigado.